tem responsabilidade com o corpo físico. É preciso que ela compreenda do espírito, porque todas as doenças começam no espírito. E se não curar o espírito, a doença do físico prossegue. Mas o tratamento espiritual ajuda no tratamento clínico? Os médicos que trabalham neste prédio em São Paulo dizem que sim. Aqui funciona o Instituto de Pesquisas, comandado pelo psiquiatra Sérgio Filipe. O Instituto é uma clínica de saúde mental que não cuida apenas do corpo e da mente, cuida da alma também. São mais de 20 profissionais trabalhando, médicos especializados em distúrbios clínicos, neurológicos e psiquiátricos. A parte mais surpreendente dos tratamentos funciona aqui embaixo, no subsolo do prédio. Os pacientes que passam pelos divãs e ambulatórios são encaminhados depois para este centro aqui, o Centro de Pesquisa de Medicina e Espiritualidade. Uma sessão de passes dentro de uma clínica. A diferença para um centro espírita é que, neste caso, os pacientes são pesquisados por seus médicos. Você pode ver, a prece, a imposição de mãos e o dom espiritual ou o mediunismo é utilizado por todas as religiões. Então, se nós estamos fazendo pesquisa sobre o efeito do tratamento espiritual, ele tem que ser reprodutivo em qualquer contexto, ou religioso ou científico. Carla Ferreira é uma das pacientes do Instituto de Pesquisas. Ela sofreu tanto com uma depressão pós-parto que deixou até o marido transtornado. Tem dias que você acha na frescura, mas não é. Na verdade, só quem está dentro do problema sabe como que é difícil, né? Eu não me lembro direito como eu cheguei. Eu sei que eu estava assim, totalmente fora de mim. Eu não saía mais na rua. Não tinha, assim, eu cheguei num ponto que eu não conseguia chegar no portão da minha casa. Carla precisou de 2 meses de tratamento para vencer a depressão. Então eu vejo assim que toda a minha vida eu fugi da minha essência. Então agora é como se eu fosse uma folha em branco e tivesse começando a escrever minha história de novo. Segundo o Dr. Sérgio Filipe, esse casamento da medicina com a espiritualidade, pelo menos aqui, está dando certo. Ele está convencido de que só medicação e psicoterapia não resolvem tudo. 80% das depressões você cura com medicação e psicoterapia. E as outras 20% não se cura. Como é que fica? Então, quando você soma o tratamento espiritual, você amplifica as possibilidades de melhora do paciente. Terapias de regressão. Uma tomografia pode esclarecer se a memória guarda arquivos de vidas passadas? Daqui a pouco. Viagens a um passado que transcenderia ao nosso corpo físico. Eu me vi claramente, muito pequena, criança, perdida no mercado. Eu fui um banqueiro gordo, fumava charuto e realmente eu fui à bancarrota. Aí enxerguei tudo, absolutamente tudo. Os erros, enxerguei, senti cheiro. Sensações, visões, situações estranhas ao nosso mundo. Teria a nossa memória um arquivo secreto de momentos que não experimentamos nessa vida? O homem carrega com ele lembranças de vidas passadas? Especialistas em terapias que utilizam a técnica da regressão estão tentando desvendar esse mistério. Os psicólogos paulistas Manuel Simão e Júlio Pérez nos mostram uma experiência inédita. Usando aparelhos de tomografia computadorizada, eles fizeram um mapeamento cerebral de alguns dos seus pacientes durante as sessões de regressão. E o que revelam os exames? A área do cérebro ativada quando o paciente entra em uma hipotética vida passada é a da memória. A parte que comanda os circuitos da imaginação durante a regressão não entra em atividade
garante o psicólogo. As vias neurofisiológicas utilizadas para o resgate de memórias traumáticas de vida atual foram também utilizadas para o resgate de situações traumáticas de vida passada, suposta vida passada. As estruturas relacionadas à fantasia, aos circuitos neurofisiológicos que estão relacionados à fantasia, são outras estruturas, outros circuitos. Vejam o exame. Esta é a área da memória com o paciente em estado normal. Durante a regressão, ela fica assim, com manchas vermelhas, ativada pelo fluxo sanguíneo. Para o psicólogo, isso significa que a pessoa está falando de lembranças de fato, não é imaginação. E os pacientes? O que dizem? O publicitário Tertuliano Pinheiro se submeteu à regressão e diz ter se encontrado em 2 outras existências. A primeira vivência minha foi na Roma Antiga, né? Eu era uma pessoa que exercia um poder razoável, né? Eu, através desse poder, dessa vivência, pude ver os erros cometidos, pude sentir na própria carne, me vi emitindo ordens, sentia o cheiro, a dor das pessoas, então ouvi os gritos das pessoas, ouvia aqueles confrontos brutais, aquilo tudo realmente, no momento da minha vivência, né, mexia muito comigo, né? Ao descobrir tudo isso, Tertuliano encontrou o caminho para se livrar de todas as suas aflições. As depressões desapareceram, as angústias, os traumas, as inseguranças. E você acha que isso aconteceu por causa das regressões? Sem dúvida. Sem dúvida. Por que você acha que essas regressões te ajudaram a resolver, a curar a depressão, a angústia? Olha, não é questão de achar, é de sentir. Sentir, mergulhar numa memória desconhecida sem perder a consciência. Isso seria mesmo possível? É importante que se diga, não importa o nome que se atribua a esse conteúdo. De fato, ele é verdadeiro, ele é genuíno para o paciente, porque ele dispara emoções, sensações, sentimentos. E os pacientes se libertam de dificuldades a partir do resgate dessas situações. Para homens acostumados a verdades científicas, não é fácil. Como acreditar em fenômenos que a medicina não explica? Dr. Roque Savioli é um cardiologista que acredita em milagres. Diretor do INCOR, o Instituto do Coração de São Paulo, diz que a fé o transformou num médico melhor. Eu comecei a praticar a medicina desta forma, a partir do momento que eu realmente tive um encontro com Deus. Aí sim eu modifiquei totalmente a minha vida. A partir desse momento eu comecei a encarar o doente como corpo, psiquismo, alma e espírito. Foi assim que o Dr. Savioli começou a perceber e valorizar situações que muitas vezes passavam despercebidas. A história deste paciente, por exemplo, marcou a vida do médico. Durante uma cirurgia cardíaca, comandada por Dr. Savioli, Silvio se sentiu fora do corpo. Eu me vi morrendo. Eu me vi na maca, né, do hospital, e as enfermeiras, os médicos correndo, e eu tendo alguns problemas, e eles dizendo, pô, estamos perdendo ele, nós vamos perder ele. E eu via o meu coração e o meu pulmão escuro, bem escuro, preto, na verdade. E os médicos dizendo, pô, nós vamos perder ele, nós vamos perder, e correndo, e tentando reanimar. Finalmente eu escuto uma pessoa dizendo, olha, nós perdemos ele. Silvio, na verdade, entrou em coma profundo. Ele conta que durante 14 dias fez uma viagem muito estranha. Esteve num lugar que, segundo ele, só pode existir no plano espiritual. Esse lugar é uma espécie de um salão muito grande, tudo muito escuro, né, com sombras, muitas sombras, e no fundo um portal, onde vinha uma luz muito forte, e havia um casal na porta. Chego na frente deles, e aí já vou falando. Olha, meu nome é Silvio, aconteceu algum problema comigo, porque eu estava numa sala cirúrgica e era uma cirurgia sem muito problema, e bem esse casal então acenava para mim, como quem disse,